capítulo 33 é alusivo à arguição de inconstitucionalidade, em rigor técnico, ao nosso controle de constitucionalidade concreto e incidental. De outra forma, controle difuso através da via de exceção. Controle difuso, controle efetivado por qualquer órgão judicial. Através da via de exceção, controle efetivado quando a questão constitucional é a causa de pedir, que no processo delimita uma questão prejudicial ao mérito. Havia citado, no bloco anterior, um bom exemplo dessa arguição de inconstitucionalidade, uma ação de repetição de indébito, lastreada na alegação de inconstitucionalidade da norma tributária, que ensejou o pagamento que agora se pretende repetir. É um caso de arguição clássica no Brasil. Ao longo do capítulo 33, abordamos cabimento dessa arguição. A princípio, qualquer processo. Cognição, cautelar, executivo e até ações coletivas, como, por exemplo, a ação civil pública. Discutimos a legitimidade para a arguição dessa inconstitucionalidade. As partes, terceiro interveniente, Ministério Público e até a possibilidade dada ao magistrado de ex officio reconhecer a invalidade de norma legal, até porque a questão seria de ordem pública. No entanto, os dois grandes temas do capítulo 33 são reserva de plenário e suspensão de execução. Reserva de plenário prevista em nossa Constituição no artigo 97, no antigo CPC previsto entre os artigos 482 a 480, novo CPC previsto entre os artigos 952 a 950. É a ideia segundo a qual, nos tribunais, órgão que declare a inconstitucionalidade deve possuir maioria absoluta de seus membros. Ou seja, a princípio, não se declara inconstitucionalidade em órgão fracionário, como Câmara, como turma, mas tão somente pelo plenário, da expressão reserva de plenário, ou se houver pelo órgão que lhe faça as vezes, que é o órgão especial. Abordamos também uma exceção a esse princípio prevista hoje no Brasil em lei, novo CPC, no artigo 949, parágrafo único. Em seguida, discutimos suspensão de execução, a teor de nossa Constituição, artigo 52, inciso 10. Possibilidade dada ao Senado Federal de suspender a execução de lei ou de ato normativo que o STF reconheça de modo definitivo como inconstitucional. Em outras palavras, um instrumento, um mecanismo de conversão do efeito inter partes em efeito erga omnes, visando evitar decisões contraditórias. Nesse ponto, abordamos a teoria da abstrativização do controle concreto, que o STF refutou ao julgar a reclamação 4335 do Acre, mas acolheu ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 3407 do Rio de Janeiro. Abordamos, então, como o STF consumou essa tese e acolheu na sua jurisprudência. A ideia, segundo a qual todas as vezes que o plenário do Supremo Tribunal Federal conhece em abstrato de um caso concreto, a decisão já produz, por si só, eficácia erga omnes e vinculante, mesmo antes de o Poder Legislativo, via Senado, manifestar-se acerca disso. E, nesse ponto, trouxemos uma distinção entre a teoria da abstrativização do controle concreto e a teoria da transcendência dos motivos. Explicamos que são teorias similares porque envolvem o mesmo conceito, efeitos vinculantes, mas discutem temas diferentes alusivos a efeitos vinculantes. Quando se aborda a abstrativização do controle concreto, a análise é sobre existência do efeito vinculante. Então, a pergunta a ser respondida é se existe ou não efeito vinculante. Ora, quando se aborda a transcendência, matéria por nós discutida no capítulo alusivo à ação direta de inconstitucionalidade, volta-se a se falar sobre efeito vinculante, mas não sobre existência, e sim sobre extensão. Se o efeito vinculante alcança também a fundamentação ou se restringe ao dispositivo do acórdão. Então, aqui a pergunta não é se existe efeito vinculante, mas o que produz efeito vinculante. Se e o que são perguntas diferentes, que informam as duas teorias. Tanto a abstrativização do controle concreto, vista agora, como também transcendência dos motivos, vista depois em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Fato é que o capítulo 33 é importante, discute controle concreto e incidental, com destaque especial para a reserva de plenário e também para a suspensão de execução.